Você. Pessoal, bom dia. Bem-vindos ao último dia de KubeCon, a melhor trilha de containers. Ê. E eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona a extensão do Kubernetes, ou seja, quem aqui que tem Kubernetes na empresa ó, rodando em produção? Legal. Rodando container. Rodando alguma coisa além de container no Kubernetes. Nem eu. Mas assim, a ideia aqui é mostrar como é que eu posso estender o Kubernetes com novas funcionalidades ou com integração com outros brokers de nuvem e por aí vai. Eu trabalho no Serpo desde 2009. Eu sou gerente de engenharia de nuvem num projeto que chama Estaleiro. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser ver depois o projeto funcionando, pode vir me procurar que eu apresento o projeto, eu mostro a console, como é que funciona, o que os desenvolvedores têm. Na prática, o desenvolvimento vai lá e publica as coisas direto em produção. E eu sou um aficionado por aviação. Tá? Eita. Vai ficar assim, depois a gente arruma. Então, Kubernetes. Kubernetes é Production Grade Container Orchestration. Isso aí é o que está na página inicial do Kubernetes, certo? Então, assim, o cara vem aqui, vai falar sobre fazer alguma coisa além de container? Sim, porque na verdade a dinâmica do produto e a forma como o Kubernetes ele foi estruturado me permite fazer essa extensão dele. Ixi, tá ruim. Deixa eu ver se vai voltar. Volta? Não volta. Eles estão mexendo em alguma coisa ali. Eu canto para vocês enquanto isso. Se quiserem. Sou um ótimo cantor com esse microfoninho de Madonna, assim. Like a virgin. Touched for the very first time. Obrigado, velho. Então, o ecossistema Kubernetes, basicamente ele é composto por esses componentes. Eu tenho um servidor de API, ele é o cara que faz a comunicação com o banco de dados, que é o etcd, é um banco de dados chave e valor. Ele não é necessariamente só para o Kubernetes, mas ele massivamente é usado pelo Kubernetes, né? Eu tenho um controller, que esse controller, o que ele faz é o seguinte, eu viro e falo assim, quero rodar um deploy com 5 containers, e ele fica ali verificando, quantos containers tem no ar? Tem 3, pods, né, na verdade. Quantos pods tem no ar? Tem 3, então sobe mais 2. Eu quero um novo balanceador de carga do Google. Legal. Então, você já tem esse balanceador? Não, então eu vou lá e crio o objeto e mando criar. Um scheduler, que é quem fala quem vai rodar onde, aí tem umas analogias legais, mais pra frente e tal, mas basicamente é assim, preciso rodar esse workload aqui de 2 GB de RAM. Onde é que eu vou rodar ele? Roda no Node A, roda no Node B. Né? E o Kubelet, que é o nosso Node, que é onde eu rodo os containers propriamente ditos, são os nossos workers. Então, o controller manda criar um pod novo, né, para ter a quantidade adequada do seu deploy. O scheduler fala que pode rodar em tal node, e o node vai lá e só fala assim, oba, tem mais coisa para mim. E roda. Tá? Então, o Kubernetes, a demonstração mais básica de Kubernetes, para quem nunca teve contato com... acho que eu preciso parar de mexer aqui. O notebook é do governo, tá? Mas eu vou deixar ele iniciando aqui um deploy. Fica assim. Balada, né? Enfim. Fiz um deploy de um container Kubernetes aqui, certo? Então, se eu chegar aqui, ctl, get svc-mdemo, eu tenho uma portinha rodando aqui na 30160, sh get 30160, e aí eu tenho um container rodando aí que ele está rodando 5 réplicas, então isso aqui é o hostname dele. Então isso é Kubernetes, beleza? Mas, vamos voltar aqui. Tá. Então como estender cada um dos componentes? API Server, que é o primeiro, que ele basicamente é o cara que fala com o banco de dados e armazena tudo. Né?
Então, o API Server, ele é um repositório de objetos. E ele não é mais nada além de um repositório de objetos no Kubernetes. Ele armazena um objeto pod, que é o workload que eu vou ter. Ele armazena um objeto node, service, um deployment, e qualquer outra coisa que você queira ali. E aí, a gente começa a trabalhar com um carinha aqui que chama Custom Resource Definition. Tá? E ele tem a capacidade de validar regras, ou seja, eu não vou pegar simplesmente criar um objeto lá e falar assim, esse objeto aqui é tal, não valida nada, joga aí qualquer coisa, aceita o que eu estou mandando. Tá? Ficou? Agora ficou. Não, agora zoou de vez. Putz. Gente, desculpa. Zoou o display de vez aqui. Oi? Não, ele bugou o Cinnamon aqui. Aí, ele bugou o Cinnamon, tá vendo? Eu não consigo editar nada, mexer em nada. Cadê aquele notebook lá? Eu vou apresentar na raça aqui. Oi? Não, vai na raça aqui. Bom, eu vou continuar aqui então, só explicando. Então assim, eu posso ter um objeto ali e eu posso armazenar esse objeto dentro do meu cluster. Então assim, vamos dizer que eu quero armazenar objetos cron e eu quero que todos os meus servidores na rede leiam esse objeto cron e falem assim, legal, esse objeto cron é meu? Esse objeto cron é meu. Então eu vou reconfigurar aqui no meu servidor toda a cron tab. Esse objeto, regra de firewall é meu? É meu? Então todo mundo lendo aquela API, usando ele como um repositório de objetos e fazendo as execuções adequadas lá. Tá? E, vamos dizer assim, trabalhando. E eu posso colocar um validador regex lá. Então assim, um exemplo prático. Vocês têm a aplicação de vocês. E a aplicação de vocês precisa de um banco de dados. Só que você não quer desenvolver toda aquela lógica de banco de dados em que você vai chegar e falar assim, eu vou ter que desenvolver a camada de acesso a banco, eu quero usar um banco de dados aqui que é, vamos dizer assim, distribuído, que nem o etcd é, ou eu quero acessar o etcd direto, ter que ficar trabalhando com toda aquela camada de autenticação e autorização. Então, assim, a partir do momento que você usa a API do Kubernetes para isso, você define um objeto lá e usa a API do Kubernetes, você tem toda uma camada que trabalha isso para você. Você pode trabalhar toda aquela camada de autorização dentro do Kubernetes, de quem que pode olhar qual objeto, quem que pode fazer cada uma das coisas, né? E você não precisa fazer aquele acesso ao banco de dados. Então, você fica acessando como se fosse uma API REST lá, e aquela API REST você usa ela como base para a sua aplicação, por exemplo. Aí eu ia fazer uma... Pode pôr. Eu ia fazer uma demonstração. Existe uma aplicação que eu copiei, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. Em que eu defino um resource. Faço uma definição lá de resource. E eu uso aquele cara para, vamos dizer assim, alimentar meu banco de dados. Então a minha aplicação web, ao invés dela ter um banco de dados dela, ela fica acessando a API do Kubernetes. Massa. Obrigado. Eu vou desligar e ligar a máquina e vou torcer para ela voltar em algum momento na vida, assim. Então, assim, qual que é a ideia do CRD? Eu preciso que meu cluster ele suporte um novo tipo de objeto. Esse objeto ele é global ou ele é por namespace? Ele é global. Todo mundo tem acesso a esse objeto. Então, vamos dizer, um objeto usuários. Não, ele é por namespace. Então, eu tenho ali a minha aplicação A, ela tem a namespace dela, a PPA, e aqueles objetos são só para ela. Se alguém da PPB tentar acessar, não vai conseguir. Tem algum esquema pré-definido ou eu posso escrever qualquer coisa? Assim, é uma cron tab, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de noção de cron aqui. Assim, asterisco, barra 5, asterisco, barra 1, né? Minuto, hora, dia do mês, dia da semana e o comando. Então, eu preciso validar esse esquema ou eu posso jogar qualquer coisa lá e o outro lado vai entender isso, por exemplo. Então, quem que usa CRDs hoje, por exemplo? Calico, que é ele usa quando você utiliza ele no modo de data store do Kubernetes. Vários operadores. Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram contato com o projeto Operators, né? A Red Hat comprou a CoreOS
E eles vão trabalhando com o conceito de operators. Então, eu quero subir um cluster Kafka. Ao invés de eu ter que fazer todo aquele processo de Kafka, eu venho ouvindo em todas as palestras assim, a gente usa Kafka, a gente usa Kafka. Cara, a única vez que eu tentei subir Kafka na minha vida, eu falhei miseravelmente, assim. Aí eu odeio até hoje o Zookeeper por causa disso. Kong Ingress Controller. O Kong é um API Gateway e ele usa CRDs para fazer as configurações de plugin dele. E qualquer sistema integrado com Kubernetes que demande armazenamento de objetos. Então aqui eu tenho um exemplo de um CRD. Eu tenho aqui um Custom Resource, eu dou um nome para ele, então esse cara aqui vai chamar crontabs.estaleiro.io. Ele faz parte de um grupo, ele tem um escopo, então ele é por namespace, ou seja, eu tenho ele separado por namespaces do Kubernetes, e eu posso definir outros nomes para ele, né? Nome masculino, nome feminino, plural, singular, nome curto. Então, quando vocês dão aquele kubectl getNS, né, que é o nome curto para namespace, e por aí vai. Aí uma coisa aqui, para não confundir um CRD, como eu estou dando exemplo de um CRD de cron, não confundir com o cron job do Kubernetes, que é aquele modelo de scheduling de processos. Então, aqui, estamos dissecando um CRD aqui do crontab. Opa! Eu tenho a versão da API dele, né? Porque o Kubernetes, como ele é todo orientado a REST, então eu vou ter, inclusive, qualquer versão da API. Eu posso ter o CRD V1 Beta 1, V1 Beta 2, V1 Alpha, e depois, quando eu tiver ele estável, eu tenho ele na V1 estável. O tipo dele crontab, e aqui uma especificação. Então, aqui eu estou definindo um objeto chamado meu primeiro cron, do tipo crontab. O tipo crontab ele foi definido aqui, né? Esse custom resource aqui, com essa especificação aqui. E um comando a ser executado se eu quisesse, se o objeto especificasse isso, por exemplo. Tá? E aqui eu entro no modelo de validação. Então, se eu quisesse passar esse objeto por uma validação, eu poderia vir aqui, por exemplo, e escrever uma propriedade, né, baseado no OpenAPI V3, no esquemas de OpenAPI V3, falando, olha, a propriedade cronspec, ela é do tipo string, e ela segue essa pattern aqui. Né, uma rejectzinha simples. Copiei da internet. Né. Bom, eu ia fazer uma demonstração aqui, mas eu não sei se vai dar tempo. Então, assim, eu vou deixar passar, vou deixar o ambiente iniciando aqui de novo, gente, e aí eu volto para as demonstrações, tá? Porque eu acho que demonstração é sempre o que agrega, assim. Eu acho muito mais legal do que só eu ficar falando aqui. Enfim, sou feio. Então, quais são as vantagens? Uso do Kubernetes como banco de objetos. Então, ao invés de eu ter que escrever todas aquelas camadas e tal, não sei o que, eu uso o próprio Kubernetes. Eu abstraio o acesso ao etcd. Então, ao invés de eu ter que ter uma biblioteca de acesso ao etcd vamos dizer assim, autenticar com certificado, não autenticar com certificado, eu vou direto ali na API do Kubernetes. E chamadas, modificações, leituras podem ser feitas com bibliotecas prontas do Kubernetes chamado HTTP. Né? E aí eu uso toda a disponibilidade. Então, se eu quiser ter um Kubernetes distribuído, 3 APIs apontando para 3 etcds, 4 etcds, eu posso. E aí na demonstração, o modelinho era mais ou menos assim. Né? Eu tenho aqui o Katz, ele está triste porque a demonstração não está funcionando. Uma aplicação chamada Guitar UI, né, que é uma interface gráfica que você vai lá, cadastra guitarras, que armazena no banco Kubernetes e aí dá para ver esses objetos lá dentro. Tá? Bom, calma aí que eu vou deixar iniciando aqui o negócio. Unicube. Cheio. Aí aqui eu tenho uma outra forma de estender a API. Vamos supor que ao invés de eu ficar criando CRDs, eu queria ter assim tudo isso nativo na minha API. Eu queria ter uma API do Kubernetes para chamar de minha, né? Fala assim, eu tenho um Kub API ali que é meu. Então aqui eu tenho um cara que chama API Server Builder. Esse projeto ele é relativamente novo. E a ideia dele é que eu consiga construir minha própria API. Então são bibliotecas em Go, né? Quem mexe com Go aqui, assim, desenvolve em Go? É legal. Assim, eu nunca gostei de desenvolver na minha vida, tá? Assim, eu sempre achei muito chato. Mas é legal. É muito rápido. Programas compilados, por aí vai. E hoje todo desenvolvedor de infraestrutura, né, ele tem que saber pelo menos o básico de Go. Então, assim, Docker é baseado em Go, Kubernetes é baseado em Go, etcd é baseado em Go, Docker Registries,
da VMware, da SUSE, da Red Hat, todos eles são em Go. Então, assim, se você quiser auxiliar a comunidade a alterar alguma coisa, é bom saber Go. E é fácil de aprender também. Tá? E aí a ideia do API Server Builder é, eu tenho uma API, né, um API Server, eu construo uma extensão para esse cara, e aí o meu API Server entende que quando chega alguma requisição, ele tem que passar para essa extensão. Esse daqui ia ser legal, assim, só que eu não vou conseguir... Vou deixar pro final também, tá, gente? Vocês vão torcer por mim, aí quem quiser ficar até o final, vamos ficar... Enfim. Service Catalog. Service Catalog é um cara que ele surgiu recentemente dentro do Kubernetes. Ele foi uma contribuição da Red Hat, né? A Red Hat, por conta do OpenShift e tal, resolveu ir lá fazer essa contribuição, e eu acho que ele foi lançado no Kubernetes 1.8 ou 1.9. Qual que é a ideia desse cara? Ele é muito legal. Eu tenho minha API. E aí eu quero me comunicar com algum outro broker de nuvem. Então, assim, vamos dizer que eu tenho meu Kubernetes rodando, por exemplo, lá no Serpro, né, que eu não posso rodar nada fora do data center do Serpro. Mas eu quero usar, por exemplo, o Google Spanner, né, o banco de dados do Google, aquele distribuído, ou eu quero usar uma fila de PubSub. Então eu poderia subir um Service Catalog e falar assim, quando eu vier aqui e falar, eu quero provisionar uma fila, ele não vai provisionar a fila no meu cluster local. Ele vai provisionar essa fila lá no Google Cloud. E aí eu posso, na minha aplicação, rodando localmente, no meu cluster Kubernetes, ir lá e falar com a fila de mensageria do Google, que foi provisionado lá, que abstraiu, que eu como desenvolvedor não tenho nem acesso a isso aqui. Então, eu chamo uma outra API para determinados workloads. Eu posso chamar o Azure, posso chamar Google, posso chamar AWS, posso pegar e fazer eu mesmo. Porque ele é baseado naquela mesma especificação de Open API Service. Então, se eu quiser pegar e construir a minha, vamos dizer que eu quero ser um provedor de nuvem e eu quero fornecer um serviço para clusters Kubernetes de terceiros. Eu poderia construir o meu também e fornecer isso via Service Broker. E aí eu defino novas ofertas, novas classes e por aí vai. Tá? Bom, será que subiu aqui? O cluster subiu. Se eu tentar tirar o HDMI e colocar, vocês vão ficar muito bravos comigo, assim, o pessoal aí do fundo? Vou tentar, tá? Desculpa, gente, eu sei que fica meio maçante assim, sem as demonstrações. Fica? Ah, beleza. Então, deixa eu só abrir a apresentação aqui, gente. Tem um PDFzinho aqui. E aí eu volto para cá. Vou deixar só instalando o Service Catalog aqui, que aí eu posso fazer essa demonstração para vocês. Estendendo Kubernetes. Beleza. Então, qual que era a demonstração que eu ia fazer para vocês aqui? Do CRD, certo? Vamos voltar para esse cara aqui, então. CRD, CDPcom, aí que beleza, planejamento do meu casamento. Então, aquela ideia do CRD, tá? Eu tenho um CRD aqui que define o cron. Vou criar esse cara, e aí o meu cluster aceitou. Só que esse cara aqui, ele tem uma validação aqui. Então, se eu tentar, por exemplo, criar um CRD, um cron aqui, por exemplo, que ele não está na especificação da cron tab, ele vai me dar um erro. Deveria, né? Fazendo spoiler. Deu erro. Ele fala, não tá, não tem match e tal. Se eu vier aqui e criar, ok? Ele criou. Por quê? Porque esse cara aqui segue a especificação. Aí o massa disso é o seguinte. Vamos vir aqui no Guitar Center. Gente, está muito ruim ou eu posso manter assim? Tá bom? Beleza. SH, init CRD. Eu sou preguiçoso, então eu deixei tudo pronto aí. kubectl, get deploy. Deploy, -n, Guitar Center. Beleza, eu tenho um pod rodando aqui.
-n Guitar Center 32304. Tomando todo o cuidado do mundo aqui para a máquina não mexer. Ela é meio sensível, mas eu vou contar um segredo para vocês enquanto isso. Eu tinha uma outra máquina que ela funcionou HDMI direto, só que só funcionava no Windows. Aí eu fiquei com vergonha de vir apresentar um negócio desse no Windows para vocês, entendeu? Eu achei melhor assim, não me queimar à toa, né? Falar assim, melhor não funcionar a palestra do que funcionar no Windows, né? Tô brincando, tá? Não tenho preconceito nenhum. Então, gente, dentro dessa criação aqui, -n Guitar Center, eu criei um objeto chamado Guitar, que não tem recurso nenhum, né? Por quê? Porque não foi nada criado. Só que essa aplicaçãozinha aqui, que eu posso fazer teste e falar que a guitarra é Yamaha. Aí eu vou vir aqui e criar uma Fender, por exemplo, que é teste 1, por aí vai. Na hora que eu vou fazendo isso, o que essa aplicação está fazendo? Não sei se vocês são tão cegos quanto eu, mas eu curto. O que essa aplicação está fazendo? Ele está vindo aqui e falando com a API do Kubernetes. Então, olha que legal. Ele criou um objeto aqui chamado teste, um objeto chamado teste1, com as especificações que eu coloquei. Então, ó, essa guitarra aqui ela é do tipo Fender. Beleza? E acho que essa é a primeira graça da coisa, né? Eu posso vir aqui e vamos dizer assim, usar o Kubernetes como o meu banco de dados e não simplesmente como um orquestrador de container. Eu não botei o passador aqui, não vai funcionar, né? Massa. Aí o Service Catalog, ele demora um pouquinho para provisionar, então eu vou deixar ele fazendo aqui, e aí lá para o final eu volto nele, tá? GCP Broker. Beleza. Vamos para o próximo. F5. Controllers. Highlander, né? Apenas um pode existir para a mesma função. Então, qual que é a ideia do controller? Lembra que eu mostrei para vocês ali no começo, né? Eu tenho ali um deploy e ele precisa ficar vendo quantos pods ele tem que agendar ou quantos pods ele não... Ou ele tem que remover, ou se ele tem que criar um load balancer. Se eu tiver dois caras fazendo isso ao mesmo tempo, eu vou entrar num race condition, né? Então, os controladores do Kubernetes, os nativos, eles implementam um conceito chamado leader elector. Que ele vai lá no etcd, ele vai lá na API, na verdade, a API vai no etcd e fala assim, ó, eu sou o líder, beleza. E todos os outros sabem que existe um líder e não fazem nada. A hora que aquele líder morre, eles disputam, esquema Game of Thrones, né? E quem assumir vai lá e é o novo controlador daqueles tipos de objetos do cluster. Então, ele controla o estado dos objetos, provisiona novos recursos em caso de estado não estar ok. Então, um service account para um novo namespace, mais pods para um replica set, um novo volume no GCE. Eu não sei quem aqui que usa o Kubernetes do Google, por exemplo, mas é tudo muito mágico, né? Você vai lá e fala assim, quero criar um load balancer, ele vai lá e cria um load balancer. Quero criar um volume, ele vai lá e cria um volume dentro da cloud do Google. É o controller que está fazendo isso, tá? E aí um exemplo de controllers externos que eu tenho, a gente tem um grupo no Telegram, né, de Kubernetes e tal, e o pessoal sempre pergunta assim, eu queria expor o meu IP e aí eu não consigo, eu crio do tipo load balancer e bare metal e não consigo. Nossa, tá piscando bastante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Metal LB. Esse cara, ele fica olhando os objetos do tipo load balancer, ele fica alocando IPs dentro dos meus nodes e falando assim, agora você responde por esse IP, você é o novo load balancer. Eu tenho um cara que chama Nginx Ingress Controller. Não sei, quem que usa Ingress, assim, teve que usar na raça? É um saco, né? Mas assim, ele é um cara que o que ele fica fazendo ele fica lendo os objetos do tipo Ingress no Kubernetes e fica criando virtual hosts no Nginx que fica respondendo pelos vhosts. Qualquer programa que fique controlando objetos na API e alterando seu status. Então, vocês lembram daquele Guitar Center que eu mostrei para vocês? Ele tinha um campinho ali que chamava Review. E aquele Review ele tava vazio. Então, eu posso ter o meu controlador, por exemplo, daqueles objetos, que ele fica indo lá e dando notas, né? Então, assim, a alteração que eu tive que fazer nessa aplicação aqui é porque o cara ele escrevia meio que um palavrãozinho aqui, né? This is not a great instrument. Eu falei assim, tudo bem. Mas não tinha review nenhuma. Eu subi um controlador que ele fica olhando os status daquele novo objeto
e de acordo com o que ele recebe, ele vai lá e faz um review. Então agora, se eu chegar aqui, por exemplo, e adicionar uma nova guitarra, do tipo blá blá, sei lá, da Martin, né? Eu vou ter um controlador agora, que ele vai ler aquele objeto, e de acordo com as métricas dele lá, ele vai pegar e vai dar um review. Beleza, gente? Vamos seguir aqui. E aí minha topologia, até para eu ganhar um pouco de tempo, como eu perdi muito, eu não botei o MetalLB no ar, mas ela ficaria assim. Eu tenho um deployment aqui, ele fica lendo e anunciando IPs, e aí eu tenho os controladores aqui, que eles ficam olhando o status do Kubernetes, sempre pela API, e fazendo mudanças no ambiente. Então, por exemplo, o meu controlador de guitarras, ele vai lá, fica lendo todos os objetos guitarras e fica dando notas, fica dando notas, fica dando notas. O meu MetalLB Controller, ele fica lendo todos os novos services do tipo Load Balancer e fica alocando IPs. Massa? Schedulers. Até o pessoal estava falando aqui comigo antes que eles foram no museu em Seattle, né? Eu sou um aficionado por aviação. Para quem já teve a oportunidade de ir para Seattle também, esse daqui é o Museu da Aviação que fica em Seattle. Você pode entrar num Concorde, no Air Force One, você pode botar uma peruquinha do Trump, assim, I am the Mr. President, né? Entrar num primeiro Boeing 787, por aí vai. E aí a ideia aqui é mostrar para vocês assim, qual que é a analogia com schedulers? Você entra naquele museu, tem avião assim, a rodo, assim, é um negócio gigantesco. Mas tem muito avião. Então os caras penduram um avião no teto, os caras botam um avião associado ao outro, bem no lado do outro, né? A ideia é, onde couber o meu workload, eu vou colocar. Tem um cara do Google que chama Kelsey Hightower. Quase todo mundo já deve ter olhado alguma coisa sobre ele. Ele fala muito sobre Kubernetes, né? E a analogia que ele faz aí é um Tetris. Então o scheduler do Kubernetes é como se ele estivesse jogando Tetris. Onde as pecinhas se encaixarem, ele vai lá e coloca. Aí, tem mais umas fotos. Tem muito avião. Então, scheduler. Onde cabe cada workload? Aí o scheduler ele tem um conceitozinho de tent affinity, que ele força um workload a rodar em um node. Então, eu quero forçar esse workload aqui de machine learning a rodar no meu node que tem placa de vídeo, por exemplo, né? Força um workload a rodar junto ou separado. Isso é uma coisa que a gente passa bastante por problema, né? O pessoal chega lá, vai lá, coloca kubectl, run e bota 10 réplicas. Aí todas as réplicas caem no mesmo node. Aí se aquele node cai, você perde aquele seu serviço por pelo menos 2, 3 minutos. Então a ideia de afinidade e anti-afinidade é essa. E aí quando você vê num cluster aquele status pending num pod, muito provavelmente é porque ou o scheduler não conseguiu associar aquele seu pod a um node, ou porque o scheduler nem está rodando. Então aqui é uma ideia de um scheduler, tá? Eu tenho aqui o CATS Scheduler, e aí quando eu subo o meu pod, eu falo assim, eu quero que o scheduler desse cara seja o CATS Scheduler, beleza? Então, quando eu subo um pod, a primeira coisa que ele tem no status dele lá, na especificação, é qual que é o scheduler, e ele não tem nenhum node associado. Eu poderia forçar ele a rodar num node, mas eu vou deixar para o scheduler. Quando o meu scheduler roda, ele vem aqui e muda qual que é o node name daquele pod. Então aí meu pod vai sair do status pending para o status de container creating, por aí vai. Aí aqui tem um código, né? Assim, bem tosco, mas era só para mostrar rapidinho que aqui eu tenho, por exemplo, um shell script que fica lendo todos os pods no meu namespace, e todo mundo que tiver node name null e tiver usando CATS Scheduler, eu venho aqui e falo que ele vai rodar no node aqui que eu escolher num algoritmo aleatório, por exemplo. Bom, Kubelet. Para kubelets que lidam com containers, tá? Então, quando eu tenho um kubelet, porque eu posso ter um kubelet que não lida com containers ou que lida com provedor externo. Eu uso o CNI para estender rede e o CSI para estender storage, né? Então, um exemplo aqui, vocês viram aquela topologia lá no comecinho que tem um CNI, só uma bolinha lá, né? E o CNI, ele é o cara que faz tudo isso, por exemplo, dentro da rede do Kubernetes, né? Ele vai, chama um binário, e aí o binário manda o cálico fazer tudo o que precisa ser feito. Então, assim, se eu quiser ter meu próprio node que finge ser um kubelet, saiu um projeto recentemente da Microsoft, e eu aqui sacaneando, né? Que chama Virtual Kubelet. Não confundir com o KubeVirt, tá? O KubeVirt é um cara que você vai lá e pode subir VMs no Kubernetes. Você fala kubectl create VM, ele cria uma VM,
E o Virtual Kubelet, ele é um programa que você simula um kubelet seu. Então ele aparece no Node como se fosse um worker, mas ele não está lá. Ele não é o seu. Ele pode ser uma máquina na Amazon, uma máquina no Google. Ele pode ser um cara que fica lendo todos os pods que chegam e criando alguma coisa dentro de um software de Function as a Service, né, de algum serverless. Só que para você ele aparece como um pod dentro daquele kubelet. Então ele finge ser um kubelet, ele implementa interface para as principais funcionalidades. Ele cria pod, lê config maps, fica informando capacidade para o cluster, fala se está ready ou not ready e por aí vai. Tá? E aí eu vou dar uma demonstração para vocês verem como até aqui, gente, a gente fez uma extensão, né? Eu vou tentar ver se o service, se der tempo aqui, o service catalog sobe, pelo menos para mostrar a criação de uma fila lá. Então eu tenho uma parte do meu cluster agora rodando dentro do Google, e uma parte do meu cluster eu vou fazer ele rodar na Amazon. Se tudo der certo. Se alguém tiver epilepsia aqui, desculpa também. Então vamos lá. Deixa eu só ver o init. sh.init.sh. Mas ele subiu aqui meu kubelet. mais. kubectl get nodes. Olha que legal. Eu tenho um virtual kubelet aqui, do tipo agent, na versão 1.8.3, certo? Que é esse bináriozinho que eu subi aqui. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele está simulando um node meu local, só que ele vai criar os meus containers num serviço da Amazon novo chamado Fargate. Então, deixa eu abrir aqui meu consolezinho da Amazon para vocês verem. Vamos, máquina. Restore session. Botão lindo. Beleza. Tá. Vai dar certo. Então aqui, ó, eu tenho aquele ECS da Amazon e o Fargate, que ele é um cara que eu não tenho um cluster de Kubernetes. Eu só vou mandar ele rodar um container e ele vai subir lá na Amazon. E eu tenho aqui um podzinho que eu falo assim, olha, você vai subir um Nginx, né? E você vai associar ele, lembra aquele negócio do scheduler? Então eu já estou schedulando ele direto no meu virtual kubelet. Então a hora que eu chegar aqui e criar o pod, eu vou ficar dando F5 aqui, ó. Ele já veio aqui. Ele criou, na verdade, o task do proxy, né? E está criando o meu containerzinho de Nginx chamado Hello World dentro da Amazon. Totalmente transparente para o cluster. Eu estou jogando ele dentro do serviço de containers da Amazon. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se está acabando. Bom, então o meu ecossistema estendido, ele ficou assim. Eu tenho meu usuáriozinho, ele fala com o meu API Server, ou seja, o meu API Server ele é o centro de tudo. Aí eu tenho ali um CRD, né, que está estendendo o meu cluster. Eu tenho controllers, eu agora tenho um virtual kubelet novo ali, que eu não sei o que acontece por trás dele, eu só sei o que acontece. Tá? E eu tenho o Service Catalog, que eu tenho um catálogo de serviços que eu pego e mando para a nuvem, fora os external controllers. Então assim, eu vou aproveitar que eu tenho tempo, gente, eu vou torcer para o Service Catalog ter subido, tá? Eu tenho aqui minha nuvem do Google, né? Eu tenho um tópico PubSub, eu subi o Service Catalog aqui. Então, se eu vier aqui, dar um svc get class, eu tenho todos esses serviços do Google, na hora que eu dei aquele SC install, disponíveis para mim dentro do meu cluster Kubernetes. Então, eu tenho Spanner, PubSub, Storage, e todos eles são beta, tá? Então, assim, se vocês fizerem alguma coisa e perderem, o Google vai falar assim, mas era beta. Vamos lá. Massa. Vou entrar no PubSub aqui. kubectl create -f1. Criei um namespace chamado PubSub e vou criar uma instanciazinha aqui chamada comments. Então, o que esse instance faz aqui? Isso aqui poderia ser um objeto do Kubernetes também, tá? É que eu fiquei com preguiça de criar. Mas eu estou criando, dentro da minha nuvem, dentro do meu Google Cloud, um
uma classe PubSub, um tópico do tipo comments. Se eu chegar aqui e dar um F5, a partir desse momento, dentro da minha nuvem, dentro da minha cloud do Google, né, eu tenho aqui uma filazinha chamada comments. Massa? Tudo isso aqui está rodando dentro da minha máquina, tá, gente? Aí, vamos lá. Eu vou dar um kubectl, create-f3 publisher, sh5 subscriber. Eu acho que eu deixei isso tudo pronto já. Se tudo tiver dado certo, get bindings, pubsub 456. E tá aí. Massa. Então eu tenho uma aplicação que eu já fiz tudo isso aqui nela, tá? Eu só não sei se ela vai estar funcionando depois que minha máquina reiniciou, mas ela está rodando aqui na porta 32182, eu tenho um publisher, e 32758 eu tenho um receiver. Só que esses caras, eles estão usando essa fila aqui no Google, então ele sai da minha máquina, vai para a fila do Google e volta. Vamos ver se ele funciona. 192.68.99.100 32182. E a outra aqui, 32758. 100. Legal. Então, a partir do momento que eu chegar aqui e postar uma mensagem, tipo blá, blá, ele postou na fila do Google, esse cara está lendo a fila do Google e recebeu. Ou seja, eu não tenho uma estrutura de mensageria dentro da minha máquina, ou eu não preciso ter, por exemplo, uma estrutura de banco de dados dentro do meu data center. Se eu quiser ter uma instância do Google Spanner, rodar tudo localmente e só armazenar meu banco de dados lá no Google Spanner, eu consigo, né? Se eu quiser virar um provedor de nuvem e criar o meu próprio service broker e vender isso para os clientes, e o Serpo pode vender também, por exemplo, se vocês quiserem comprar, ajudar a gente assim, eu posso. Tá? Então, é uma das coisas que a gente está fazendo assim, para trabalhar com essa abstração. Beleza, gente? Bom, essa daqui é a parte mais importante da minha palestra. Tá? Tudo que eu falei até agora não serviu de nada. Isso aqui, assim, sempre que eu faço essas provas de conceito, essas demonstrações, eu coloco todas as referências, porque eu acho que vale a pena, assim, você ficar olhando, lendo, entendendo, e aqui realmente explica tudo o que foi feito, né? Então, esse é o único slide que vale a pena tirar foto. Mas, pessoal, obrigado. Desculpem pelas coisas piscando aqui, né? Tal. Eu espero ter auxiliado vocês em alguma coisa. Então, qualquer dúvida eu estou aqui. Tem meu Twitter, tem os meus 2 e-mails. Geralmente eu respondo do Serpo mais rápido do que o Gmail. Tá? E aí ali no final tem um Telegram que é um grupo grande de Kubernetes, de pessoas que usam Kubernetes no Brasil. Tem algumas pessoas que estão aqui, inclusive. Sintam-se à vontade. Obrigado, gente. Muito obrigado, Cássio, pela apresentação. Pessoal, a gente tem ainda uns minutinhos para perguntas. Queria saber a pergunta. Vamos lá, aqui, vai valendo. Eu vou dar adesivo para quem fizer pergunta. Valeu. Tá? Mas é do estaleiro. Mas é legal. Quando eu vi o Service Catalog ali, a gente tem... Desculpa, cara, eu tô meio surdo. No Service Catalog, eu vi que ele integra com o Google Cloud. Uhum. Eu consigo, da mesma forma que a gente faz com as outras, estender ele para ter um Service Catalog meu? Consegue. Você é um provedor de Service Catalog, né? Consegue. Ele usa uma especificação aberta. Então, se você quiser chegar e ler aquela especificação, você pode copiar, inclusive, do Google, se quiser, porque você dá o YAML lá, e criar o seu Service Catalog, sim. Então, eu vou sempre chamar a sua API e você vai me dar um ok ou não ok se está criado ou não aquele recurso e como eu acesso. Obrigado, obrigado. Legal. Mais uma pergunta ali? Vamos correr aqui. Parabéns pela palestra, apesar dos desafios técnicos aí, foi muito boa. Faz parte. Uma pergunta, na verdade, mais conceitual com relação aos drivers de rede. Se vocês já testaram, quais drivers vocês usam hoje, né? Se é o Weave, se é Calico, se é Flannel. E se vocês chegaram a testar vários deles e o porquê escolheram usar o que vocês estão usando. Legal, eu vou aproveitar então e vou contar como é que foi a nossa estrutura no Serpo, tá? A gente começou com Flannel e Calico. Só que a gente tem hoje nodes Bare Metal de 768 GB de RAM, tá? Roda uma média de 500, 600 pods para mais nesses caras. Então o que acontece? Começa a rolar um problema de race condition IP tables, né? Fica todo mundo querendo mexer naquelas regras de firewall, vai lá e morre. Então a gente tirou o Flannel e hoje a gente mantém o Calico puro. Tá? A nossa ideia de evolução é eventualmente usar o Calico ainda para a rede e usar o Cilium para Network Policy.
E a evolução sempre vai, né? Não para, é assim, você saiu, às vezes eu saio, viajo, não vejo o Twitter, volto, tem um monte de coisa nova. E se você tentar acompanhar tudo, fica maluco. Mas sim, pelo crescimento do nosso ambiente, pela quantidade de coisa que a gente tem, a gente está sempre olhando essas coisas. Mais perguntas? Aqui. Opa, já aproveitando essa pergunta do Cálico, vocês têm algum outro problema além das condições de corrida no IPTables? Que a gente tem uns clusters bem grandes e tem muita estabilidade de rede. A gente já testou todos os drivers de rede e nada funciona direito. Eu entendi em relação ao IPTables, é isso? Problemas com ele? Eu tô meio surdo, tá, gente? Eita, desculpa. É em relação ao tamanho do cluster, muitos nós. A gente tem nós menores, mas tem muitos nós. E eu acho que basicamente nenhum driver de rede funcionou bem pra gente. Tá. Na verdade, assim, a gente tem vários problemas com rede, tá? Rede é sempre um problema para tudo. Começa desde o cara que cuida do switch, né? Até o cara que cuida do firewall e o cluster, né? Sempre vai ter um probleminha com rede lá. Na prática, o que acontece com a gente é o seguinte, a gente tem, por exemplo, problema no bounding. A gente instalou CoreOS lá, umas placonas de 10 GB, só que é tudo muito novo e aí dá pau. Aí, cluster, o nosso cluster tem bare metal e tem virtualizado. O nosso problema começou quando a gente viu que um monte de serviço subia e baixava ao mesmo tempo e ele começava a dar timeout no DNS. Ele dava uns no-hosts no DNS. É o mesmo problema? É problema parecido, né? E aí isso ferrava a gente. Então hoje, o que está sendo feito é buscar, na verdade, trazer o DNS mais para perto dos pods, então eu não depender de um service para chegar nele, e eu diminuir a quantidade de requisição que eu faço ao kube-proxy, aos serviços, né? Porque o kube-proxy é um dos caras que mais zoa a cadeia de IPTables. Por isso, inclusive, que a comunidade está tirando IPTables e indo para o IPVS. Respondi? Beleza. Mais perguntas? Temos mais 2 minutos, é isso? Só tem uma aqui na minha cara. Gremista, gostei. Bom dia, Rafael. Já que as dúvidas estão pertinentes à rede, relacionado ao virtual kubelet, como é que fica isso relacionado a CNI e esses overlays de network quando tu está rodando algo, por exemplo, no Fargate e algo no teu kubelet local? Ele faz um spam disso? Tu te reconhece como um grande overlay? Não, na verdade não. Na verdade você vê aquele cara... Eu não testei, tá? Mas assim, o conceito do virtual kubelet é eu vou subir um cara que ele se registra como um node lá, e ele registra, e ele vai fazer as coisas que precisar no momento ali, que nem, vou subir um worker, vou subir um job, né? Mas ele não se registra, por exemplo, no CNI. Ele não pega o cálico, ele não pega nada, entendeu? Seria mais algo stateless mesmo, ficaria focado no cloud provider lá. Quer ver? Eu vejo assim, um exemplo, tá? Que eu vejo dele funcionando, de como é que o virtual kubelet funcionaria. Você pode usar ele ali, por exemplo, para jobs. Vamos dizer que você queira subir uma máquina virtual lá no Google, aquela máquina virtual daquelas de TPU, né, de processamento, e você queira que todo o seu job de machine learning caia lá. Entendeu? Então você pode subir um virtual kubelet lá, você pode, por exemplo, subir um kubelet lá, né? Ou eu poderia falar assim, Google, eu quero rodar esse container. E aí o Google vai entender aquilo ali, o virtual kubelet do GCP, que hoje ainda não existe, entender aquilo ali e subir um containerzinho. Hoje, tem 2 aqui, ou é 0? Beleza, eu acabo essa pergunta e já era. Hoje, eu tenho 3 caras prontos lá, que é um do Azure, que eu testei e não consegui fazer funcionar, tá? O da Amazon, que é esse que funcionou, que eu subo uns jobs lá, né? E tem um Cilis lá da vida, do Hyper.sh e por aí vai. Mas você pode pegar e construir o seu, entendeu? É uma especificação bem massa lá. E é em Go também. Gente, obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço aí, cara. Valeu.